A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Meu nome é Patrick Vagnoni. E eu sou o Matheus Henrique. E nós somos do LDB, Leitores da Bíblia. Estaremos lecionando para os amados jovens e todos aqueles a qual nos escutam através desse vídeo, através dessa rede social, a lição de número 13, que tem por tema a segunda vida do Senhor Jesus Cristo. Certo? Temos o nosso texto do dia, no qual se encontra lá em Mateus capítulo 24 e versículo 27. Você que está em casa pode abrir para acompanhar juntamente conosco. Que nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Certo? Em algumas lições passadas aprendemos a respeito de quem é esse Filho do Homem, o Filho de Deus. Certo? Temos ao certo que ele é somente um, Jesus Cristo. Okay? Temos a nossa síntese que nos diz assim: pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperanças para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Certo? Isso é o que? A respeito da vinda de Cristo. Nós, como cristãos, cremos que Jesus Cristo ressuscitou, ele há de voltar para nos buscar e assim teremos a vida eterna. Esses são alguns conteúdos do qual estaremos estudando perante essa lição. Okay? Nosso querido amado Patrick estará fazendo a leitura do nosso texto bíblico, que é o texto como temos por base para estar aprendendo um pouco mais da lição e também das escrituras, o qual se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 19. Você que tem a sua Bíblia, ou você também que tem a revista da Escola Dominical do primeiro trimestre de 2020, acompanhe juntamente comigo. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós acompanhamos, com certeza, amém? E nós acompanhamos, você que pôde acompanhar também, eu acredito que alguns estudaram a revista ao longo da semana, e na nossa agenda de leitura nós temos alguns textos muito interessantes, aonde aqui as epígrafes vão dizer que Jesus Cristo anuncia o que faria, Lucas capítulo 13, versículo 32. Em Atos capítulo 4, versículo 2, o tema da pregação na igreja primitiva é a ressurreição. Na quarta-feira, quem acompanhou a lição, viu que tudo será muito rápido. Nós temos na lição, acabamos de ler ali no começo, que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E nós temos também na Bíblia, que é como um piscar de olhos, é como num instante, menos de um segundo, é algo extremamente rápido. Na quinta-feira nós vemos que a vinda de Cristo deve nos trazer consolo. Ao longo da lição estudaremos mais profundamente sobre isso. Na sexta-feira a gente fala que Jesus foi ao céu, ele foi ascendido ao céu, mas ele voltará. No sábado nós lemos que o seu amor não mudará, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém. Vamos ler esse último texto, no qual era para a gente estudar no sábado, certo? Antecedente aí do nosso domingo, no qual diz assim, em Hebreus 13 e verso 8. Mas está passando na tela para você o texto agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Certo? Ou seja, Jesus Cristo, ele é. Ele não foi e não será, ele é. Amém? Temos a nossa introdução que nos diz assim: a igreja pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou a um call center religioso, certo? Ela não pode ser reduzida a isso, onde as pessoas só comparecem em virtude de questões de seus interesses privados. Ou seja, você não pode ir a uma religião, ter essa crença em tal religião, ir a tal igreja, somente para os seus interesses privados, certo? Você vai estar fazendo isso, mas vai ser aquele sacrifício de tolo. Você vai perder o seu tempo e
e você não estará recebendo nada em troca. Às vezes algo momentâneo, mas não vai durar mais nada. A igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor de Deus. A igreja é um lugar de cura e propagação da história do amor de Deus. Certo? Vemos à luz da Bíblia que em muitos textos Cristo fala que devemos amar, que Cristo é amor. Porém, a gente não analisa que Cristo também é justiça a respeito da vinda dele. Teremos o quê? O amor que vai estar nos buscando, mas também a justiça para aqueles que não acreditaram nele estarão ficando na terra. A promessa do céu não é um exagero, e sim a realização completa da vontade do Criador. Repetido, a promessa do céu não é um exagero, e sim a realização completa da vontade do Criador. Ou seja, Cristo ele prometeu que estará nos buscando para uma vida eterna. Isso não é um exagero, isso é aquilo qual Cristo disse, certo? E eu creio, tenho ao certo, que irá se cumprir, Patrick. Maravilha, a gente até vê esse texto mesmo, como não é um exagero, que nos dias de hoje as pessoas acreditam em várias diversas formas de Cristo voltar. Porém, a gente sabe que, à luz da Bíblia, Jesus Cristo, do mesmo jeito que ele subiu ao céu, ele voltará e buscará a sua igreja. Claro que ele volta individualmente a cada um. A cada dia nós vemos pessoas que infelizmente vêm a padecer, vêm a morrer. E essas pessoas, uma vez estando com Cristo, elas sobem ao céu. Porém, a gente sabe que a promessa é de um arrebatamento completo. Aqui como o texto disse, é a realização completa da vontade do Criador, que de estar juntamente com o seu povo. Onde na Bíblia a gente vai ler que Jesus Cristo, o próprio Deus ali, ele fala que eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É interessante nós analisarmos isso, que a gente tem que acreditar nisso, acreditar nessa promessa, que é o fundamento de todo cristão, que o cristão mais almeja na terra é então um dia ir morar com o seu Criador. Amém. E sem também perder o foco do que? A nossa base cristã, da nossa fé, é o que? A ressurreição. Onde a ressurreição é aquele ponto principal. Sim. Pensa como se fosse um leque. É aquele ponto-chave, onde abre o nosso pensamento, abre o nosso conhecimento e o nosso entendimento também. Se eu tenho a fé na ressurreição, eu vou ter a fé o quê? Na volta de Cristo também, a segunda vinda, no qual estamos estudando hoje. E também temos nossa fé no quê? Na vida eterna, certo? Com certeza. A gente leu aqui no texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 14. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. No 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então a nossa fé ela é firmada, a base dela é então a ressurreição de Cristo. Ou seja, não adianta eu sair pregando nada sobre Cristo, sendo que eu não creio na ressurreição. Ou seja, eu vou pregar um Cristo que é morto? Não, eu tenho que pregar um Cristo vivo, certo? No qual ressuscitou e veio nos buscar. Vamos então ler o nosso primeiro ponto, certo? Nosso primeiro título, no qual diz assim: Sua ressurreição e a ascensão, certo? Temos lá um ponto base de ressurreição e ascensão. Ressurreição é o que? O ato, o efeito de ressurgir, certo? Passar da morte para a vida. Ou seja, eu estou ressurgindo. Isso é uma ressurreição. E também temos a ascensão, que é tem pelo entendimento que o grande significado de uma elevação. Certo? Uma ascensão é o quê? Eu saí de um ponto base, por exemplo, esse copo vai entrar em ascensão dentro de segundos. Ele entrou em ascensão, ou seja, ele foi elevado. Certo? Cristo ressuscitou, passou da morte para a vida, e também foi assim feita a sua ascensão até os céus. Ele foi levado ao céu. É interessante, pelo dicionário, você que tem aí, quer saber certinho, vai dizer então, a ascensão é o ato de ser elevado, o ato de subir a alguma elevação. Exatamente. Continuando lá então, a centralidade da fé cristã encontra-se no evento da ressurreição, no qual a gente já leu ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Sem a compreensão, crença e defesa da ressurreição de Cristo, todas as demais doutrinas, tradições e rituais cristãos perdem sentido. Como a gente já comentou, se eu não creio, certo? Se eu não tenho o quê? A tradição, tendo ali o nosso foco principal, no qual Cristo ressuscitou, essa é a nossa tradição, isso é a nossa crença, a nossa doutrina, no qual pregamos e também ensinamos. Tudo isso perde sentido. Não tem por que eu estar pregando um Cristo morto, certo? Do qual a gente já comentou neste momento aqui.
as narrativas de eventos correlatados à ressurreição de Cristo e outras tradições, tais como as gregas, egípcias, romanas e babilônicas, diferenciam-se do acontecimento cristão por dois fatos básicos. Em primeiro lugar, Cristo ele não foi vítima de uma conspiração, ou seja, humana ou cósmica. Ao contrário, ele é protagonista de todos os fatos. A gente vê aqui neste momento onde que Cristo, em todos os fatos, ele mesmo foi o protagonista. Certo? Ele disse que estaria indo para a morte, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Certo? Ele foi o protagonista, tanto premeditando o que aconteceria, certo? E tanto na própria ação. Ou seja, ele mesmo foi o protagonista. Também vemos na morte, né, Patrick? No qual a gente buscou conhecimento, onde muitas pessoas e religiões acreditam que o quê? O homem ele conseguiu trazer Cristo à crucificação. Mas a gente, lendo a Bíblia, a gente vê que Cristo ele se entregou à morte. Certo? Ele mesmo disse que iria à morte. Certo? Se ele não tivesse dito isso, nada disso estaria acontecendo. Ele mesmo se entregou à morte para que se cumprissem as Escrituras. Amém? Temos também aqui, o mestre sabia o que estava fazendo. Lá em João, capítulo 10, versículo 17. O Patrick estará lendo para a gente e você vai acompanhar na tela também conosco. João capítulo 10, versículo 17 nos diz assim: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Certo? Aqui a gente vê o quê? Que Cristo ele dá a vida dele. Isso, a vida dele foi dada onde? Na cruz, na morte na cruz, crucificação. Exatamente, como o nosso irmão Mateus falou, nesse momento Jesus Cristo ele estava dizendo que ele estava dando a sua vida. Não tinha ninguém a tomado. No versículo 18 ele vai completar: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então a gente vê o que é relatado em João capítulo 13, versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós vemos então quando Jesus ele se entrega na cruz, é para concretizar, podemos dizer assim, o fato do plano de salvação, onde desde a primeira lição, a gente já leu que o nome da lição era a necessidade de um Salvador. A humanidade precisava de um Salvador. E Cristo, então, se entregando à morte, ele dá, então, a ênfase ao plano. Ele concretiza aquele plano que tinha traçado lá no céu, de salvar a humanidade. Amém? E também temos um outro ponto. Anunciou que faria. Lá em Lucas, capítulo 13, versículo 32. Acompanha com a gente aí. Que nos diz assim: E ele lhes disse: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas. Hoje e amanhã, e no terceiro dia, serei aperfeiçoado. Certo? Aqui a gente vê a alusão do que? Da ressurreição de Cristo. No qual, ao terceiro dia, ele seria aperfeiçoado, estaria se cumprindo tudo quanto ele mesmo já disse nas Escrituras. Nós temos até aqui, até anotei esse capítulo 13, versículo 32 de Lucas, onde Jesus chama Herodes então de raposa. É um dos poucos termos desdenhosos que o nosso Senhor usou. O termo implica em astúcia e covardia. Nós sabemos que o rei Herodes, desde sempre, todos eles que passaram ali, desde do princípio usados por Satanás, nós vemos desde o Jardim do Éden já, Satanás tentando travar então esse plano de salvação. E Herodes ali foi mais um dos seus capachos, podemos dizer assim, e foi usado para então querer travar esse plano de salvação do Messias. Porém, Jesus ele mostra que tinha um plano definido já para a sua vida e não tinha medo então de Herodes. Amém? A gente também vê, continuando aqui na nossa leitura, o quê? E quando fez, ele deu plena notoriedade ao que realizou. Ou seja, a gente viu que Cristo, ele é o quê? O próprio propagador, protagonista mesmo de tudo quanto acontece. Lá em Atos capítulo 1, versos 9 e 10. O Patrick estará lendo para a gente e você acompanhando na tela conosco. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Amém? Aqui a gente vê o que? Quando ele subiu. Isso é o que? Aconteceu uma ascensão, no qual a gente já aprendeu o significado de ascensão. Outro aspecto que distancia de modo qualitativo a ressurreição de Deus, ou seja, Jesus, das narrativas das outras religiões,
É a proximidade temporal dos acontecimentos que envolvem o Deus dos cristãos, certo? Ou seja, não foi em eras místicas, não foi em um período, vamos pensar assim, demorado de 10 milênios. Não, tudo isso aconteceu apenas em 2 milênios. Tanto a ressurreição, certo? O ressurgimento de Cristo, a vinda dele mesmo, a primeira vinda, e também há de acontecer, creio eu, nos tempos no qual estamos vivendo, que não há de demorar a vinda, a segunda vinda de Cristo para... Dando fim, então, ao tópico de número 1, sua ressurreição e ascensão, nós entramos no tópico de número 2, o arrebatamento da igreja. A epígrafe de número 1 diz assim: os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar sua igreja antes de um colapso global é um dos pilares da fé assembleiana. Eu sou assembleiano, Mateus é assembleiano, essa é a nossa crença. A escola dominical, essas revistas da CPAD, elas são exclusivas aqui da Assembleia de Deus. Você quer fazer parte da escola dominical? Venha até uma Assembleia de Deus. Nós continuando aqui então, conforme inclusive consta em nosso credo doutrinário. A despeito da existência de outras abordagens escatológicas, nós adotamos uma compreensão de que haverá um tempo de juízo e terror sobre a humanidade e que antes destes tempos sóbrios estabelecerem-se, Cristo Jesus volta glorioso para poupar a sua igreja da provação que haverá sobre a humanidade. Então, nós assembleianos acreditamos no quê? Num período que Cristo vai voltar na pré-tribulação. Antes da tribulação acontecer, a grande tribulação relatada no Apocalipse, nós entendemos que Jesus Cristo volta e leva a sua igreja. Nós compreendemos então que antes desses tempos sóbrios estabelecerem-se, o que seriam esses tempos sóbrios? Seriam então aquelas partes que nós vimos na Bíblia, onde uma grande estrela do céu cai, onde a terça parte da humanidade ela é dissipada. Tudo isso nós acreditamos que Jesus já veio e levou a sua igreja ao céu. Essa é a nossa fé. A segunda vinda de Cristo, então o arrebatamento, ele se dá antes desses fatos acontecerem. Continuando o texto aqui, nós temos a seguinte afirmação: os evangelistas discutem a questão das últimas coisas a partir dos discursos de Jesus. Textos como Mateus 24, 44, 25 e 13 e Marcos 13, 32 e 37. Nosso irmão Mateus vai ler para nós esses textos. Estaremos lendo aqui e você vai acompanhar conosco na tela. Mateus capítulo 24 e verso 44 nos diz assim: por isso, estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Certo? Isso nos diz alusão ao arrebatamento. Na hora que o quê? Na hora que não pensais, o Filho do Homem estará nos buscando. Ou seja, vai ser num piscar de olhar, como já disse o nosso querido amado Patrick. Ou seja, em instantes, milésimos de segundos, Cristo há de nos buscar. Mateus capítulo 25, versículo de número 13, você acompanhando conosco, nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Certo? Se soubéssemos a hora, o dia em qual Cristo voltaria, será que estaríamos desapercebidos? Será que estaríamos pecando perante esse dia, esse momento? Isso é uma reflexão no qual devemos ter, pois não sabemos. Certo? Ou seja, se eu peco hoje, se eu erro hoje, é porque não acredito na vinda de Cristo. Porque se eu não sei o momento e estou pecando, poderia ser nesse momento que Ele estaria nos buscando. Estaríamos ficando por não acreditar na vinda de Cristo. Temos lá também em Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao 37. Marcos, capítulo 13, versículo 32 ao 37. Estaremos lendo aqui e você acompanhando conosco na tela. Nos diz assim, então, o texto 32. Mas aquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Certo? Nem o Filho sabe a hora que ele precisará voltar à terra, mas somente o Pai. Somente o Pai, no qual é Deus, no qual estará instituindo este momento, esta hora, este dia, para Cristo nos buscar. Tome cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo, porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho,
e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele de repente, não vos encontres dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Certo? Vemos aqui a alusão ao qual Marcos está nos enfatizando aqui a vigiar, certo? Através de Jesus Cristo, nas suas promessas, o qual devemos vigiar, pois não sabemos o dia nem a hora. Esse livro de Marcos é muito bom você dar uma lida nos evangelhos, certo? No qual ali eles correlatam momentos unos, certo? E por partes diferentes, momentos diferentes, ângulos diferentes. Amém? A respeito de Jesus Cristo. Patrick. Então, os 3 textos que o irmão Mateus leu, você percebeu que Jesus ele vai voltar de modo repentino, de modo imprevisível, de modo abrupto. Essa é a palavra. É algo que a gente não espera, é algo inesperado. Então a gente não sabe o dia nem a hora. E a gente sabe que vai ser num piscar de olhos. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quando está chovendo, você olha lá fora a chuva e rapidamente você olha ali o relâmpago acontecendo. Você não esperava por aquilo. Você viu e um raio caiu do céu e já sumiu. E dessa forma é a maneira que Cristo Jesus voltará e levará a sua igreja. Por isso continuamos vigiando. A Bíblia nos diz, orai, mas antes disso ela fala, vigiai. Amém? Número 2. Os pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo é onde mais existem palavras sobre o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo, claro, nos evangelhos, é muito tratado isso, sobre o arrebatamento da igreja, mas por um ponto de vista do próprio Cristo, ele nos falando. Já nas cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, é interessante, até o irmão abrir ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17, que o apóstolo Paulo vai nos dizer as seguintes palavras. Ele vai nos mostrar que o encontro da igreja com Cristo é algo muito protagonizado, podemos dizer assim, perdão pela palavra, pelo Mestre. É algo que Cristo deixou bem claro, que ele vai voltar e vai levar a sua igreja. 1 Tessalonicenses, então, capítulo 4, versículo 13 e 17. Vamos lá. 13 ao 17, nos diz assim. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda de Deus, ou seja, do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor no ar, assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. É maravilhoso esse texto, porque o versículo 18, só para os irmãos entenderem, a gente já falou lá no começo sobre que o arrebatamento traz consolação. E o versículo 18 aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, é exatamente isso. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quer dizer o que então? Que quando eu perco um ente querido, às vezes eu fico muito triste. Isso é normal do ser humano. Nenhum ser humano foi projetado para lidar com a morte, nós temos que entender isso. A morte é algo repentino, a pessoa estava boa, de repente morreu. Aí, infelizmente, a gente perdeu aquela pessoa e na Terra a gente não vai mais encontrar com ela. Porém, nós temos a certeza, nós servos de Cristo, nós temos a certeza que nós vamos encontrar com eles nos ares. É algo muito interessante, ó. O apóstolo Paulo ele usa o texto e nós que estivermos vivos. Por quê? Paulo acreditava que ele era o tempo do arrebatamento. Tanto que, como Mateus disse, ninguém sabe o dia nem a hora. Para Paulo, a hora era aquela. Porém, nós sabemos que não era. Nós já passamos 2000 anos praticamente desses textos. E até hoje Jesus Cristo não voltou. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. O tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Amém. Pode ser que para Deus podemos dizer o quê?
que esse tempo que passou, esses 2000 anos, para Deus não foram nada. Pode ser questão de segundos, de minutos. Nós não conhecemos o tempo de Deus. Ele é exclusivo. A Bíblia diz que nem o Filho, nem os anjos sabem a hora que o Filho de Deus há de voltar. Por isso estejamos sempre aprontos, sempre ali de firme prontidão, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados e podemos subir com Ele, então, junto ao céu. Amém? Vigilantes sempre. Vigilantes sempre. Como o Patrick disse, só ressaltando, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Amém? Vamos ler lá então em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E você acompanhando conosco. Eis aqui, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso nos diz alusão ao quê? Nem todos vamos morrer aqui na terra, certo? Mas todos, para estar com Cristo, haveremos de ser transformados, certo? Versículo de número 52, certo? E vamos até o 54. Em um momento e um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível, ou seja, nosso corpo, seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, ou seja, nosso corpo ele é mortal, se revista da imortalidade. Amém? E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá por provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. A morte foi tragada em vitória. Ou seja, a morte vai se transformar em vitória. Como a gente faz alusão em todos os nossos estudos, onde morrer para este mundo é ganho. Ou seja, eu morrendo para este mundo, eu vivo para Cristo. Amém? Amém? Então, nós fechamos mais um tópico. Nós aprendemos hoje já que Jesus Cristo foi ressuscitado, foi ascendido ao céu e breve ele voltará. O tópico de número 3, a gente vai estar aqui estudando juntamente, eu juntamente com o irmão Mateus, ele é interessante, porque ele vai tratar da vida eterna com Cristo. Nós, às vezes, pensamos no inferno como algo terrível. Porém, a gente jamais pode querer ir para o céu pelo medo de ir para o inferno. Nós vamos ver no tópico de número 1 aqui, na epígrafe de número 1, que salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. Pode ir com você aí, irmão Mateus. Vamos lendo, tá? Lá então, você que tem a sua revista, você que não tem, procure sempre ir comprar sua revista, certo? É uma revista a cada trimestre, ou seja, é em torno de R$6 que você gasta por 3 meses, R$2 por mês. Se a gente for ter esse pensamento, né, é quase nada, R$2 por mês. O que seria R$2 hoje? Certo? Nos diz assim então: o objetivo central do cristianismo é desenvolvermos um relacionamento contínuo e saudável com Jesus, e por consequência, com todos aqueles que reconhecem a soberania do Mestre. Certo? Devemos o quê? Ter esse relacionamento contínuo com Cristo. Buscar um relacionamento com Cristo através do quê? Da crença, da ressurreição de Cristo. Certo? A respeito do quê? Do arrebatamento também. Isso a gente vai estar tendo o quê? Um relacionamento com Ele. Se a gente crê na ressurreição, a gente vai crer também em todas as obras no qual Ele fez, todos os milagres. Isso não vai ser muito, como podemos dizer, muito desumano. Por exemplo, um milagre ele acontecer, isso não vai ser algo louco, certo? A gente é louco, sim, por Cristo, certo? As coisas loucas desse mundo confundem as sábias, certo? Continuando lá. Por isso, uma vez acolhidos pelo amor de Deus e salvos por sua graça, graça é um favor imerecido, ao qual não recebemos, ou seja, eu não mereço, mas Cristo me entrega. Isso é o grande significado da graça. Mesmo sem eu merecer, Cristo ele se entrega para nossas vidas. Viveremos eternamente com o Salvador. O que é uma vida eterna? Temos ao certo que a vida eterna é uma vida no qual não é neste mundo. Porque se Cristo ele premeditou que voltaria para nos buscar, ou seja,
a nossa vida eterna não é aqui na Terra, como algumas crenças em outras religiões, certo? No qual a nossa vida eterna com Cristo é aqui mesmo, ou seja, como que o arrebatamento não vai existir, ou seja, tudo quanto temos no mundo já está sendo transformado para vivermos aqui eternamente. Não, a gente crê que o quê? A ressurreição de Cristo se deu para o arrebatamento, que há de acontecer, e assim a vida eterna com Cristo, lá nos santos dos santos. Amém? Quer colocar algum ponto, Patrick? Tranquilo. Tranquilo. Temos nossa segunda epígrafe, nos diz assim, a celebração eterna. Vamos ler lá, porque é muito interessante, até deixei ressaltado aqui na minha lição, como você pode ver. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Também não viveremos como seres inconscientes na eternidade. Ou seja, como se tudo que somos hoje, memória, sentimento, identidade, tivesse sido apagado. Ou seja, não será apagado da sua mente tudo aquilo que você está vivendo, a qual você tem por consciência, certo? Não vai ser passado um chá de amnésia ali, copo a copo, toma aqui esse copo, amnésia, pronto, esqueceu de tudo. Não, a gente vê aqui que não será assim, certo? Ao contrário, a Escritura revela que vivemos conscientemente nos céus. Saberemos quem é Jesus e lembraremos do que Ele fez por nós, lá em Mateus capítulo 25, 36 ao 40. Patrick lendo pra gente e você acompanhando aí na tela. Vamos lá. Mateus 25, 36. Estava nu e vestiste, adoeci e visitaste, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Ou seja, por isso, teremos a eternidade para amorosamente agradecer ao Mestre por tudo. Certo? A gente vai viver com Cristo, não para o quê? Nos satisfazer lá. Não. A gente vai viver com Cristo para agradecer, em forma de agradecimento, por tudo o qual Ele fez, tudo o qual Ele entregou. Se hoje você está acompanhando esse vídeo, certo? É porque Cristo te deu a vida. E lá você terá a oportunidade de agradecer a Ele por ter esse conhecimento, certo, Patrick? Um conhecimento a qual talvez você não tivesse antes, mas a respeito da lição bíblica, no qual temos em nossas mãos essa revista, no qual é de grande valia. Você tem esse conhecimento no qual a vida eterna é para você agradecer a Cristo, certo? Cristo te dá a vida eterna e você agradece a Ele por tudo quanto aconteceu na sua vida. Certo? Como terceira epígrafe, temos o texto nos dizendo assim, o regresso ao estado da plenitude. O desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas, trazendo assim o pecado, o sofrimento, dor e também a morte, certo? Isso a gente vê no qual o Éden, ele foi um local a qual ele cresceu, nasceu ali sem tudo isso. Mas após a morte, após a queda do homem, no qual se deu o quê? O pecado, o sofrimento, dor e também a morte. Nós temos em Romanos, onde o texto vai dizer no capítulo 5, que por um homem só entrou toda a maldade no mundo, entrou a morte, entrou o pecado. Esse homem então, Adão, no Éden, ele tem a queda e com ele então entra o pecado e resultando o pecado a morte. Mas nós vemos também que por um homem só também, do mesmo jeito que por um homem entrou o pecado e a morte, Exato. Por um homem só, o texto no versículo 17 fala, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que o recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então se por Adão entrou a morte, entrou o pecado, por Jesus entrou a vida, e a vida com abundância. Amém? Amém. Vemos aqui o que? Pensando nisso. Ou seja, tudo quanto Deus faz em nossas vidas é justo. Certo? Se por um homem entrou, por um homem sai. Não foi por um homem que entrou e por 5 que irão sair. Não, é somente por um. Amém? Ou certo, usou um para fazer sair por outro. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Não haverá mais oportunidade para a operação do diabo. Ou seja, nos dias em que vivemos, o diabo ainda tem essa liberdade de operar na terra. Porém, após esse regresso, o diabo não
mas terá essa liberdade, no qual se encontra lá em Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. A consequência direta disso é que o pecado não terá mais atuação entre nós. O diabo estará condenado, o mundo restaurado, conforme os planos do Pai, e todos nós libertos da opressão da natureza carnal. Ou seja, essa opressão carnal não haverá mais em nós, certo? Após o que? Esse regresso ao estado da plenitude. E terminamos assim a nossa lição. Patrick estará lendo a nossa conclusão, certo? Para que devemos estar entendendo tudo quanto trabalhamos nessa lição. Recapitular tudo isso. Patrick. A conclusão nos diz assim: algumas pessoas, de modo até sincero, investem muito tempo procurando saber detalhes a respeito de nosso estado eterno no céu. Elas parecem até turistas, que na dúvida entre dois destinos, pesquisam bastante para saber qual a melhor escolha a ser tomada. Não tenha dúvida, o céu é melhor. Os detalhes a respeito da eternidade são supérfluos. O que realmente importa você já sabe: Jesus te ama. Por isso, descanse no Senhor e viva confiante na certeza de que estará para sempre com Ele. Então vivemos assim, sabendo que como o céu será, se as ruas são de ouro, se não são, se são como de ouro, se os muros como de cristal, é algo supérfluo. Isso aqui é o que menos me interessa para quando chegar no céu. O que realmente me interessa, a lição diz, e eu digo com toda certeza, é estar para sempre juntamente com Cristo, juntamente com Deus, nosso Senhor e Criador. Nós vamos estar passando as perguntas para você que nos assiste, e você pode deixar aqui nos comentários as respostas, ou quem sabe responder na sua casa mesmo, mas faça isso. Isso é para exercitar o seu entendimento. Nós vamos aqui, eu vou estar citando da 1 até a 3 e o Mateus da 4 e a 5. Então preste atenção, se a gente vai deixar na tela aí as perguntas escritas e responda. Porque isso é um belo exercício. Como a gente já disse, quando você exercita, quando você busca responder ali, você vai, lá dentro do teu cérebro, você vai trazer tudo aquilo que você estudou. Por isso, então, vamos às perguntas. O número 1 diz assim: qual a importância da ressurreição para a fé cristã? Qual a importância da ressurreição para a fé cristã? Nós tratamos muito disso na lição, lá no primeiro tópico. Lembra lá. Número 2. Que relação as Escrituras apresentam sobre a ressurreição do Senhor Jesus e a nossa? Então vamos lembrar lá. Qual é a relação entre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição que há de acontecer na segunda vinda de Cristo? Número 3. Cite 4 versículos que fundamentem uma opção escatológica pré-tribulacionista. Lembrando que pré-tribulacionista é aquilo que eu disse na metade da aula. Nós acreditamos que Jesus há de vir antes da grande tribulação, aonde haverá sofrimento e dor na terra. Amém? Questão de número 4 nos diz assim: que garantia podemos ter de que a vida eterna será algo maravilhoso? Repetindo, que garantia podemos ter de que a vida eterna será algo maravilhoso? Qual é essa garantia que a vida eterna será algo maravilhoso? Como a gente comentou, essa vida eterna será para o quê? Para agradecermos a Cristo. Lembra disso. Questão de número 5. Como viveremos no céu? Como viveremos no céu? Essa é a nossa última pergunta e deixamos desde já os nossos agradecimentos a todos vocês que estão acessando esse vídeo, certo? Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, certo? Deixe seu like aí, compartilhe para os seus amigos, seus parentes, às vezes aqueles amigos ao qual ainda não tem essa fé, no qual temos aqui, estamos propagando através desse vídeo. Você pode estar mostrando para ele e fazendo aguçar esse desejo de conhecer um pouquinho mais. Amém? Amém. Faço das do Mateus as minhas palavras e agradeço de todo o coração a você que nos assistiu até agora. A gente sabe que o vídeo foi um pouco extenso, mas tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. A lição foi dada e até o próximo vídeo. Obrigado.